Aí, nação rubro-negra, saudações a todos, excelente quarta-feira, uma quarta-feira que começou com muita chuva aqui no Rio de Janeiro, tá chovendo bastante, vamos esperar que na hora do jogo, a chuva tenha passado, porque é bom jogar sem chuva, né, cara, para o gramado ficar legal para um bom espetáculo, e a gente precisa realmente hoje vencer para assumir de vez a liderança isolada do grupo. Ainda temos possibilidades ainda de acabarmos em primeiro lugar geral. Nós vamos acabar. Porque lá vamos pegar o poderoso Cusco, né? Então aqui dentro já sabe, né? Vamos fazer patê de Cusco. Provável time de hoje, gente. Vamos lá. Rossi no gol, Emerson Royal ou Varela. Não tem uma dúvida aí. Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Alexandro. Everton Araújo, Jorginho, Paquetá, Plata ou Carrascal. E hoje, Bruno Henrique e Pedro. Esse time aí, meu irmão, para chegar e sacudir a roseira lá dos argentinos e sairmos de lá com uns 3 pontos no bolso e partir para a liderança do grupo, que já somos, e vamos só agora aumentar essa diferença e buscar o primeiro lugar geral, né, que é o nosso objetivo. Gente, vamos lá. Apita o jogo hoje o Esteban Ostoji, que é uruguaio. Auxiliado por Martin Sop, o primeiro assistente, o segundo assistente Horácio Ferreiro, e no VAR, nosso bravo Leandro Gonzalez. Todos uruguaios. Vamos ver aí se essa rapaziada aí não complica o jogo. E seja uma boa arbitragem para esses uruguaios, e que sejamos sempre aí, tenhamos sempre um bom jogo e que o árbitro passe despercebido, que é isso que é importante. O árbitro tem que passar despercebido. Vamos torcer, o time é esse aí, o time bom, é um time realmente excelente, que dá para passar por cima aí do nossos irmãos aí, e vamos que vamos, cara. Vamos buscar aí, quem sabe, o 5º título aí da Libertadores, que vamos ficar há anos na frente dos outros nossos companheiros aqui do Brasil, e isso é uma boa. Pelo menos ir jogando em casa até a final da Libertadores, vai ser uma boa, gente. Vamos torcer aí para que dê tudo certo para a gente, vai dar sim, já deu. O Flamengo vai passar o rodo hoje. E aí? Qual vai ser o seu placar aí? Bota aí embaixo aí, quanto vai ser o jogo de hoje. Eu tô pelo menos, cara, pintar aí uns 2-0 aí, para tranquilo, entendeu? Sem pressa. 2-0 para mim tá bom, e 3 pontos no bolso. Gente, eu vou deixar uns vídeos aí de repercussão aí do jogo de hoje, né? E também o Neto falando aí do Pedro, né? Lamentando porque o Pedro não foi. Não é craque, não, porque Neto nunca foi craque, é só Neto, ex-jogador. Então ele fala aí, repercute porque o Pedro não foi convocado. Eu também não entendi até agora. Mas vamos lá, vamos assistir esse vídeo aí. Gente, segue aí, dá um likezinho, segue o amigo. Agradeço aí a todos vocês. Tamo juntos, saudações rubro-negras, excelente quarta-feira, excelente jogo para nós. Tamo juntos sempre. Mengão na cabeça sempre. Vamos que vamos. Tamo junto. Um abraço a todos. Mengão está focado no jogo contra o Estudiantes pela Libertadores, que acontece amanhã, quarta-feira, no Maracanã, às 9h30. O time treinou ontem pela manhã, hoje faz mais uma atividade à tarde, às 4h, e amanhã, no dia da partida, tem mais um treino, um padrão do técnico Leonardo Jardim, que gosta de passar uma atividade no dia do jogo. Então o time treina às 11 da manhã e aí segue a concentração para o confronto que acontece à noite no Maracanã. Ontem teve treino, as decisões começaram a ser tomadas, claro, o Leonardo Jardim ainda com muitos desfalques, ainda com muitas baixas, mas também com retornos importantes, e algumas decisões começaram a ser tomadas em relação ao que vai ser a partida de amanhã.
eu tenho que falar ainda sobre essa partida é Eric Pulgar. Esse sim, foi a campo, treinou normalmente, tranquilo, deve voltar a ser relacionado para esse jogo de amanhã. A gente também já tem o retorno confirmado de Jorginho e Everton Araújo, os dois jogadores que cumpriram suspensão no último domingo, trazendo muitos problemas ali, fazendo muita falta, na verdade, né, no meio-campo do Flamengo, devem estar de volta à disposição do técnico Leonardo Jardim. Torres chega aqui com a gente também, já trazendo as informações desse Flamengo, a preparação para esse jogo de Libertadores. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande pra você, um abraço pro Jailson, um abraço pro Dom, que todo mundo ligado na gente neste Sport Center aqui pela manhã, Maracanã, amanhã, 21h30, teremos aqui Flamengo e Estudiantes pela penúltima rodada da fase de grupos. Um jogo importante que o Flamengo pode garantir a sua classificação para as oitavas de final. Nesse momento, lidera com 7 pontos o grupo A, e o Estudiantes está em segundo, com 6. Mas é sempre bom a gente lembrar que nessa contabilização, nessa matemática, ainda não estão os pontos da partida contra o Independente Medellín. A partida que não aconteceu até hoje. Estava conversando há pouco com o companheiro Pedro Ivo Almeida, sempre bem informado sobre Conmebol e tudo mais. Pedro Ivo Almeida falava até que hoje é o último dia, o prazo final para o recurso do Independente Medellín. Deve sair até a próxima semana, antes da rodada de terça-feira, que é a última rodada para o Flamengo contra o Cusco aqui no Maracanã. Esse resultado, o Flamengo pode, quem sabe, sonhar com uma das melhores campanhas dessa fase de grupos. Treino pela manhã hoje, Ninho do Urubu, talvez o Pulgar possa voltar, aquele probleminha no ombro, e aí fica aquela questão, Paquetá, convocado para a Copa, levou uma pancada e tudo mais, como é que ele vai reagir? O Flamengo está analisando, mas é um jogo muito importante, só que também no sábado, aqui no Maracanã, 21 horas, tem confronto, aquele mais ou menos, sabe, Glaucia? Mais ou menos, contra o Palmeiras. Então tá todo mundo muito de olho nesse jogo do fim de semana também, que vai definir bastante rumo de Campeonato Brasileiro, se não por agora no cômputo geral, né, no final dessa partida. Então o Flamengo nessa preparação, e sempre bom lembrar, 4 convocados para a Copa do Mundo na seleção brasileira, o Danilo, o Léo Pereira, o Alexandro e o Lucas Paquetá. Esses jogadores, por exemplo, eles podem atuar até contra o Cusco, dia 26, terça-feira, aqui no Maracanã, e depois tem que se apresentar à seleção brasileira. É o regulamento da FIFA que só abre exceção para jogos da Conmebol ou final da Champions. Então, como o Flamengo não vai ter mais nada disso depois, o jogo contra o Coritiba, o jogo seguinte já deve ser sem esses jogadores, sem contar Varela, Plata, enfim, o Carrascal, outros jogadores que devem ser confirmados nas listas para a Copa do Mundo. Então é isso, é uma semana depois daquela maratona fora de casa, Glaucia, jogos em casa em sequência, mas sem refresco. Estudiantes, aí depois vai ter Palmeiras, Cusco para fechar a fase de grupos da Libertadores, e aí por fim o Coritiba antes da parada para a disputa da Copa do Mundo. Glaucia. O Flamengo tem um importante jogo nessa semana, quarta-feira, e também no sábado pelo Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Palmeiras, nessa quarta vai ser contra o Estudiantes pela Libertadores, apenas para confirmar a classificação na primeira colocação para as oitavas de final da Libertadores, e no sábado aquele duelo tão importante de confronto direto pelo Brasileirão com o Palmeiras, jogo inclusive que já está com ingressos esgotados há muito tempo, casa cheia, mais de 60 mil pessoas estarão presentes com certeza no Maracanã para acompanhar esse duelo, marcado para 9 horas da noite do sábado, tá, galera? Então o Flamengo treina normalmente, tá? A gente está falando muito de seleção, mas aí fica aquela dúvida, muita gente tem aquela dúvida, será que os jogadores vão se poupar? Eu espero que não, pensando numa Copa do Mundo, mas sempre lembrando que eles são seres humanos, galera. Convocaram os caras aí do Flamengo, vocês não convocaram o cara ruim. Não convocaram o cara certo. Não, o cara ruim, porque os bons eles convocaram. Não convocaram o melhor. Léo Pereira, o Maivado ficou. O Alexandre e o Danilo. Vocês não convocaram o ruim, o adversário, o cara que faz gol, o Marvado. Você olha só, 29 jogos, 17 gols e 4 assistências. Isso é uma sacanagem. Isso é um absurdo. E é sacanagem fazer o que fizeram com esse moleque. É um absurdo.